Vasco e Botafogo. Toma. Clássico pra caramba. Que coisa maravilhosa, né? Quando veio aquele sorteio e... Pra me irritar mais. O couro vai comer. Fantástico, fenômeno. E aí um dos clássicos que vai ter é justamente esse aqui, entre Vasco e Botafogo. Então, vinhetinha na tela pra gente começar a colocar frente a frente aqui as duas equipes. Muito que bem. Vamos lá, o Renato Rodrigues. Léo Jardim ou é John? Qual é a sua escolha? 1x0 Vasco. Hoje é Léo Jardim. Ponto. Eu acho que o Léo Jardim ainda tá um pouquinho acima. Apesar de achar muito difícil. Muito difícil. Mas os dois muito bem, né? Sim, sim. O John é muito bom goleiro. O John, pô, teve parte de Premier League e tal, acabou ficando. Tu tá desiludido com esse jogo, eu tenho alguma fé? 1% de fé, 99% de desilusão. É isso. Não criei nenhuma expectativa pro jogo de amanhã. Eu vou assistir aqui em live sem nenhuma expectativa de que o Vasco tenha um resultado positivo. Não vai me surpreender uma derrota. Esse é o Alan de hoje. Até o Botafogo ficou com um pepino pra resolver, com um monte de goleiro no elenco. Mas eu acho que o Léo Jardim, talvez ele tenha mais impacto no Vasco, assim. Acho que ele é um cara tem que salva... trabalhar muito, né? então eu vou nele por esse Léo motivo. Jardim, Isso. perfeito. Você, Eu também acho que é por aí mesmo. Acho que os dois estão num nível muito bom, mas eu acho que o Léo Jardim tá num nível excelente há mais tempo também. Então eu vou votar nele por isso, mas acho que é muito bom, poderia ir pra qualquer um. Bom duelo também na lateral direita, Paulo Henrique ou Vitinho? É, cara, o Paulo Henrique foi meu voto para... Paulo Henrique, 2x0 Vasco. E vai parar por aí também. Vai ser 10x2 Botafogo. Vai parar por aí. Paulo Henrique. 2x0 Vasco. E, meu irmão, acaba o jogo. Acaba o jogo, tá ligado? Acaba o jogo porque depois daqui é surra dos caras. É surra. Já fecha o vídeo 2x0 Vasco. a lateral direito do primeiro turno. Então, por uma questão de coerência, eu vou votar nele. Mas poderia ser o Vitinho, que se recuperou bem. Acho que a reta final do ano passado, o Vitinho deu uma caída. O começo do ano do Botafogo, acho que não é muito parâmetro, porque para todo mundo. Mas acho que agora ele tá jogando muito bem. Foi bem no Mundial, mas eu vou de votar no Paulo Henrique. Defensivamente foi muito bem o menino Vitinho. Vai com quem? Paulo Henrique também, né? É, porque eu participei do mesmo programa que ele, eu votei no mesmo jogador que ele, então eu tenho que ser coerente com ele, gente. Senão você diz, lá! É isso, mas eu gosto muito do Vitinho, acho um bom jogador, cara. Em Ryan. Vai bater com quem o Ryan? Com o Arthur? Aí pode ser, que o Vasco faça 3 pontinhos. É, existe um mundo. Agora, Hugo Moura ou Barbosa? Porra. Barbosa. Não tem como, né? Não, o Hugo Moura... Tem nem briga aqui. Acho que a gente fez um mano a mano Corinthians e Vasco, o Hugo Moura na zaga, eu falei, vou votar no André Ramalho. Então vamos ser coerentes de novo, tá vendo? Perfeito. Olha, o menino é coerente. Ele não for aqui, vocês cobrem. Às vezes eu não vou ser. Perfeito. Mas... E querendo não ser mesmo. Me deixa. É isso. Daqui a pouco aparece alguma coisa aí. Barbosa? Não dá pra cobrar 100% coerência do ser humano também, porque o ser humano nunca vai ser 100% coerente. Tem que dar liberdade do cara falar a coisa que ele pensa mesmo e valeu, pô. Foda-se a coerência. Ainda mais contra um improvisado. O Barbosa hoje é um dos melhores. Tô preparando o terreno pro meu voto daqui a pouco. É o melhor zagueiro do confronto. Lucas Freitas ou David Ricardo? David Ricardo. Eu gosto do Lucas Freitas, acho que é um duelo... Lucas Freitas é muito bom no time dos outros, Vitor Sérgio. Você é Flamengo, mas é meu ídolo, pessoal. Adoro você. E você é 100% objetivo, claro, tá ligado? Imparcial. Lucas Freitas é ruim pra caralho. David Ricardo. Mais nivelado por baixo ali. Mas eu vi mais coisas, acho que do David Ricardo, eu vou votar no David Ricardo. David Ricardo. Você é com quem nesse duelinho? Eu vou com o David Ricardo também, acho que é um cara um pouco mais não acho uma diferença tão grande entre os dois. E ambos não são, acho que não serão titulares, né, no restante da temporada. O David Ricardo não é. O Lucas, com a chegada de alguns zagueiros agora que o Vasco tá no mercado, eu acho que é o que tende a perder a vaga. Piton ou Alex Telles? Alex Telles pra sempre. Eu acho que o Alex é... muito melhor. Por mais que eu goste muito do Piton, acho que é um cara que o Vasco tem uma contribuição muito grande pro Vasco estar na Série A hoje. A temporada dele passada foi muito boa. E também tem uma contribuição muito grande pro Vasco estar brigando contra o rebaixamento toda a temporada também. Passa muito por ele marcando também, que ele parece uma besta, né? Um abobalhado. Tem contribuição ofensiva e defensiva. Ele leva pra cima e pra baixo o time ao mesmo tempo. Ele equilibra. Tudo que ele é bom ofensivamente, ele é péssimo defensivamente. Ou seja, é ruim. Piton é ruim. Alex Telles. Só quem é Vasco não sabe que o Piton é ruim. Tirando o Pedrosa, que acha o Piton maravilhoso. E aí eu tenho que discutir com ele todo dia. Mas é ruim. Mas o Telles... Eu acho que o Lucas tem potencial para atingir um nível maior. Acho que é um jogador que ainda vai evoluir. Mas o Telles já é um jogador pronto. Mas também o Piton já não é mais um moleque, né?
O Piton já tem 24, né? Digo, não é mais um moleque assim. Também tem mais 20 anos. É isso. Já tem umas boas temporadas nas costas. Sim, mas eu acho que não entendi ainda porque ainda não saiu. Acho que era um cara que tinha potencial pra... Piton ou Alex Telles? Eu acho que o Piton, ele já jogou bem mais com a camisa do Vasco. Já. Começo de 2024 ele jogava bem, pô. Depois disso, parou. Já teve boa passagem ali pelo Vasco. Mas vou te falar, o Piton tá mal, tem quase um ano que ele tá mal, se bobear. Deve ter aí uns 10 meses que ele não joga bola. 10 meses, por aí. Do que tá jogando. Acho que ele ainda se destaca porque ele, né, essa conexão Piton-Verratti vai pro highlights, vai pros melhores momentos. Mas aí eu acho que é indiscutível. Alex Telles hoje está jogando melhor, apesar de uma limitação física, né, quase sempre é substituído. Está jogando melhor e é melhor do que o Piton. Vamos começar o nosso meio-campo com o Thiago Mendes ou com o Danilo? Danilo. Poupa tempo também. Danilo por muito. Muita gente, assim, eu tava elogiando muito o Danilo, aí muita gente veio me esculhambar porque o Danilo jogou mal contra a LDU em Quito, quando todo mundo jogou mal. Aí ele voltou a jogar contra o Juventude, já deu um passe que desafogou o jogo todo. Então, assim, é muito bom jogador. Fiz vídeo do Danilo. Acho que o Thiago Mendes, eu acho que é um reforço pro Vasco, mas é um acréscimo, né, pro Vasco, mas é Danilo. É Danilo também, né? Não, essa não há necessidade. Não há necessidade. Jair ou Marlon Freitas? Marlon Freitas. Também não há necessidade. Jair já jogou muito mais bola do que ele joga hoje, inclusive. Lesão fudeu o Jair. Acabou a carreira do Jair, a lesão do ligamento. Ele não consegue voltar a ser o mesmo, não consegue. A dele e do Paulinho Paula, os dois foram destruídos pelo LCA. Depois que romperam o ligamento do joelho, não conseguiram voltar a ser 30% do que já foram. O Jair já foi muito bom jogador, hoje não é mais. O Paulinho Paula já foi um muito bom jogador, hoje não é mais. Acabou, pô. Acabaram com a lesão no joelho. Mas não jogou no nível do Marlon Freitas ainda. Eu acho que também. Mas o Jair... Deixa eu pensar. Não, sim. Não, nessa rodada ele deu uma entradinha mais forte em alguém. E teve uma outra rodada que também, assim, dois lances que eu já vi. Chegando legal? Que eu já vi ele dando uma entradinha. Ele chegou atrasado. Aí ele teve que fazer a falta. Um pouco acima, eu diria, Marlon Freitas. O Jair antes da lesão já não era absurdo. Pô, o Jair faz um 2021 pelo Galo junto com o Alan como dupla de volante, que ele vai bem pra cacete, vai muito bem. Faz um ano, assim, maravilhoso como volante. Muito bom mesmo. E depois caiu um pouco de produção, foi pro Vasco e tal, começou no Vasco até de forma interessante, sei o quê, machucou o joelho, já era. Marlon Freitas, hoje é um dos melhores meio-campistas do Brasil. Tinha gente até pensando em seleção brasileira para ele, né, que eu acho que não seria nenhum absurdo, embora, né, um jogador para começar na seleção brasileira na idade dele não é normal. Mas hoje é um dos melhores meio-campistas do Brasil. Quantos anos tem o Marlon Freitas? 31? 32, não? 32? 32, o Douglas né? Santos tem 31. Tem 31, mas é que ele já tem passagem. Tudo bem que ele também não aparece... Quase da base, né? Não aparece há tanto tempo que... praticamente não. Que eu não sei. Mas para você começar não é normal, né? Coutinho... Felipe Coutinho, foda-se, não quero argumentar mais nada. É isso, não tem mais discussão. Pra mim é Felipe Coutinho, não quero escutar mais ninguém. Ou Savarino? Que estão jogando agora, assim, é um abismo de jogador no geral, né? Mas como a gente aqui, a produção cobra a votar... Mas é Coutinho mesmo? Eu sei, porque o chat vai me irritar, eu não quero ler. É Coutinho, e eu não quero, entendeu? Não quero ir mais além. Como chega pro jogo, ainda mais, aí é mais Coutinho, porque o Savarino tá bem abaixo do que foi no ano passado. E o Coutinho, acho que no melhor momento dele... Vai falar isso pro chat. Desde que voltou, né? Com certeza. Outro? Nessa votação, eu ia me lascar pro momento, era o Coutinho de qualquer jeito. Então são 30 anos do Marlon Freitas, tá? 30 anos do Marlon. Eu já vou estabelecer isso, eu sei que a regra é momento, mas em alguns nomes não tem eu essa. acho que é a cadeira. Eu acho que ele tá substituindo certinho. É nome. Mas não vem falar não, que tu também é assim às vezes, tá? Dona Tainá. Você manda no programa, você enquadra a gente, mas as verdades precisam ser ditas. É porque tem uns nomes que não tem como, né? Entendi. Se tiver Ronaldinho Gaúcho. Não, se for alguém que eu amo muito também, eu vou passar pano, vou ser clubista, fãzinho. Podem esperar, então, incoerência. Exatamente. Perfeito, gostamos disso, Renato, parabéns. Ryan ou Arthur? Ryan, mais um pontinho pro Vasco aí. Ryan. Começou a entrar um pouco nisso daí. O Arthur é mais jogador e tal, mas eu gosto do Ryan. Não, e o momento, o Arthur... O teto do Ryan é muito maior que o do Arthur também. O Ryan, se tá no Botafogo, jogaria na do Arthur. O Arthur também não tá voando, né? Não tá. Não tá super entregando assim, e
tendo a dizer que quando os dois encerrarem a carreira, o Ryan será mais jogador que Arthur. O que tu Se arrisca a dizer, caralho? Pô. pensou do esporro que o Diniz deu no Ryan? Eu não achei nada demais. Então, Eu acho que só virou porque futebol é assim, ninguém pede por favor, ninguém chama ninguém de bobo, mas eu acho que esse tipo de coisa é melhor fazer fora. Mas no calor do momento, quem sou eu aqui no ar-condicionado pra falar? Eu achei que não passou do tom ali. Calma aí que o Ryan também não é Mbappé. Então, carambola, só que existe, se você pegar numa linha assim, aqui está Mbappé, aqui está o Arthur, existe aqui 10 mil jogadores entre eles que são melhores que o Arthur, entendeu? O Mbappé tá aqui, o Arthur tá aqui. Tem 10 mil jogadores melhores que o Arthur, piores que o Mbappé, tá ligado? O Ryan tá entre esses 10 mil e não tem nenhuma dúvida quanto a isso. E não precisa ser o Mbappé não, ele pode estar aqui, perto do Arthur aqui, ó. O Mbappé tá lá, mas ele ainda assim é melhor, entendeu? Tem 10 mil aqui, ó, entre um e outro. Achei que passou um pouquinho. Acho que o Diniz já passou outras vezes, então, ali, especificamente. Ainda mais como ele tá fazendo gol pra ele pra caramba. Eu achei da bola. Ah, Fio, mas Não, da bola também. Vamos. Vai com quem, vai com o Ryan? Eu acho que é isso, assim, eu acho que hoje o Arthur é um jogador muito... Hoje não, o Arthur é um jogador muito inconstante. Às vezes faz gols... Não tá nada nem hoje? É porque tá chegando a hora do jogo do Vasco. Já tô irritado, entendeu? Eu tô irritado pra caralho. Vasco, o noticiário do Vasco das últimas horas dá a esperança que o Vasco vai fazer boas contratações aí pra zaga e vai tá tudo na mão do Fernando Diniz. O que me deixa mais irritado ainda, porque eu tô sentindo que vai dar merda, entendeu? Tipo assim, por incrível que pareça, o Vasco vai conseguir ter um time que fala assim, mano, se tu cair com esse time é porque tu é muito mau treinador mesmo, tá ligado? Então... Salvadores, às vezes joga muito bem, outras cai. O próprio Palmeiras foi assim, né? E acho que o Ryan tá vindo, encontrando essa consistência de toda hora tá produzindo, toda hora tá fazendo. Então, se eu tivesse que escalar um dos dois pra um jogo decisivo, eu escalaria o Ryan. Tipo assim, cara, não ironicamente, eu sei que a galera vai comentar, vai tirar sarro e tal, não sei o quê. Se vocês pegarem os últimos mano a manos que o Vasco teve aqui, o Vasco ganha algumas posições com jogadores que de fato têm um bom desempenho individual. Só que coletivamente o Vasco é uma zona e o Vasco tem uma defesa tão merda que o Vasco não consegue pontuar de jeito nenhum. Porque o Vasco tem dois idiotas como zagueiros, tem um idiota como lateral esquerdo e não tem volante. Então fica difícil. Mas tem outras posições que o Vasco tem bons atletas. Tu tem o Léo Jardim, tem o Paulo Henrique, tem o Coutinho, tem o Ryan. O Nuno ganha de alguns, outros ele vai perder e tal, não sei o quê. Mas aí vai faltar o volante, vai faltar dois zagueiros, vai faltar o lateral esquerdo. Só que, porra, aí o Vasco vai arrumar dois zagueiros no mercado. Se contratar, porque já tô com expectativa aqui, que eu sou torcedor, tá ligado? Que vai melhorar o nível da zaga. Aí arrumou o Matheus França pra ser, porra, reserva companheiro do Coutinho, jogar pelo lado do campo, jogar em algum lugar ali, que, porra, tem uma boa projeção. Aí, caralho, se não jogar bola agora, fudeu, pô. Entendeu? Vai ter que jogar bola, o Vasco tem que jogar bola. Tem que jogar bola o Vasco agora, tem que jogar bola, entendeu? Tem que jogar bola. Não é possível que esse time vai cair, porra. Tu olha pro time do Vasco, pros times que estão competindo contra o Vasco, contra o rebaixamento, o Vasco não pode cair, mas talvez caia. Porque o trabalho, porra, tá degringolando, né? Então é muito difícil, pô. Tietchan tá machucado, não joga. E tu, o que pensou? Foi na bola ou não foi na bola o esporro? Então, é que eu acho que tá gerando, assim, uma coisa parecida com o que eram... Nathan Silva e Robert Renan agora vai. Pô, cara, é por isso que eu falo, cara. Eu não tenho que ler o chat. Tu é estúpido, aí eu vou me irritar. Porra, olha pra zaga do Vitória, pra zaga do Fortaleza, pra zaga do Juventude, pra zaga do Sport, tá ligado? Caralho, olha pro resto do time, pro elenco desses caras. O Vasco não pode cair, pô. E o Vasco, com esses jogadores, o Vasco tem Hugo Moura e Lucas Freitas. Vai pra Nathan Silva e Robert Renan, melhora muito, melhora muito. Melhora pra caralho. Pode não ser zaga do Flamengo, que não é nunca. Não vai ser Léo Ortiz e Léo Pereira, porque não vai ser nunca. Não vai ser melhor que esses caras nunca. Nunca vai ser. Mas não é melhor que a do Vitória, que a do Juventude, que a do Fortaleza, que a do Ceará, que a do Mirassol e tal. Mas, porra, tem que jogar bola, entendeu? Tem que jogar bola, tá ligado? Porra, não vai ser melhor que a zaga do Palmeiras, nem que a do Flamengo, nem que a do Botafogo, entendeu? Pô, mas caralho, melhor que a boa parte das zagas que estão ali na parte de baixo da tabela vai ser, só que tem que jogar bola, tem que ganhar jogo, tem que pontuar. Esse é o problema do Vasco, o Vasco não pontua, porque o Vasco até tem jogadores interessantes, mas tem um monte de idiota que bota o jogo a perder. E também tem um trabalho coletivo ruim, né? Ruim, que bota o Vasco numa zona que o Vasco não consegue pontuar. Então fudeu. Mas individualmente não era time pra cair não, nem pra passar sufoco. Ainda mais se contratar. Pra contratar agora os dois zagueiros. Se não contratar os zagueiros, é time pra cair. Porque você não... O time não poderia... O time do Vasco, ele merece cair se ele for pra temporada até o final com Hugo Moura e Lucas Freitas na zaga. O Vasco merece cair. O projeto esportivo do Vasco, que inexiste, se for até o fim do ano com Hugo Moura e Lucas... Merece cair. Merece. Agora, se contratar os bonecos, aí tudo bem. Mas se for com Hugo Moura e Lucas Freitas, merece cair. Tem que cair. Esse time tem que cair, tá ligado? São as entrevistas coletivas do Muricy, né? Que ele dava patada e as pessoas dizem, já é o Muricy. Acho que tá começando a virar isso com o Diniz também. Eu acho que foi pouco.
Matheus Freitas pode jogar? Matheus França, perdão, pode jogar, mas não foi relacionado. Tá regularizado já, mas como ele chegou hoje de manhã, ontem de noite, eu acho que não vai pro jogo. Mas já poderia. Ele e o Robert Renan foram regularizados, eu acho, os dois. Não sei se o Robert vai pro jogo, se o Matheus... Eu acho que eles não vão pro jogo, os dois. Mas poderiam ir. Nem treinaram, né? Não culpar o que a gente já viu o Diniz fazer, mas eu acho que talvez seja uma coisa que esteja normalizando que talvez não fosse legal normalizar. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu acho que assim, se fosse o Dorival, se fosse o Dorival fazendo isso, ia ser capa de tudo que é, e não tô nem falando porque ele tá no Corinthians, né? Mas se fosse o Dorival fazendo isso, treinando, Porque o Dorival não é essa pessoa. porque o Dorival não é isso. Aí ia chamar muita atenção. Mas como é do Diniz, você fala, cara, o Diniz já fez isso outras vezes, então pro Diniz foi pouco. Mas assim, então, mas é isso. Será que a atitude em si não é... Mas aí entendeu? eu acho que a característica das pessoas é diferente. Né? Usando o Então, exemplo do Dorival, não é esse cara, nunca foi esse cara, não era característica dele ser essa pessoa mais exaltada. Então, mas isso que eu tô dizendo, a gente Diniz normaliza porque é o Diniz, mas nunca... será que isso é salutar? É saudável? Eu tenho minhas dúvidas. Eu fiquei... Porque 5x4, caramba, vai ser competitivo equilibrado então? Não, cara, porque se o mano a mano fosse definir alguma coisa, o Real Madrid dos Galácticos ganharia tudo, não ganhou nada, e o Flamengo seria campeão todo ano no Brasil de tudo. E não é bem assim que acontece. Então, não teria Campeonato Brasileiro, nem Libertadores, nem Carioca, nem Copa do Brasil. Era tudo do Flamengo. Então, não basta você equilibrar no mano a mano uma disputa. Você tem que jogar bola. Então é isso que o Vasco não joga, entendeu? beleza, porque a parada continuou, né? Se vai uma vez, explode ali, vai jogar, beleza. Aí depois voltou, aí o Ryan voltou pra lá, ele voltou a falar com... Então, assim, eu acho que... mas o negócio do que os caras que estavam no campo falaram é que ele chamou o Ryan e o Ryan virou de costas pra ele, né? Aí também acho que é isso. Mas esse ano vai acabar sendo tudo mesmo? Vai, inclusive, amanhã tem Flamengo na Copa do Brasil, né? Flamengo e Cruzeiro, né? 7 da noite. Vai ganhar tudo mesmo. Assim, a gente fala tanto também do jogador. Porque o jogador tá no fantástico mundo de Bob, né? Ele tá lá na bolha dele e tal. Aí, quando vem um cara e diz, vai virar as costas pra mim, tu tá maluco? Que é isso, assim, ali dentro, o Diniz é chefe dele, pô. Com certeza. Não dá pra virar as costas pro chefe. Com certeza. Então, tem esse ponto também. Nuno Moreira Quer ou ser Montoro, Flamengo? velho? Você vai com quem? Isso é difícil, hein, bom, papai? cara, bom duelo. Olha. Vou antecipar aqui, tá? Pra revolta dos vascaínos. Aqui é Montoro. Montoro, a nível de desempenho, pelo Botafogo, jogou bem, é novo e tal, não sei o quê. E dentro do esquema do Botafogo, ele é mais necessário que o Nuno Moreira pro Vasco. O Nuno Moreira pro Vasco, ele é ótimo e tal, mas ele é um jogador que deveria ter um perfil diferente do que ele tem, pra ajudar mais o Vasco, tá ligado? Então é Montoro. Já falei isso várias vezes. É uma das grandes discussões que eu tenho com o Donan, com o Pedrosa também, é do Nuno Moreira. O Nuno Moreira tecnicamente é bom? Pô, é bom tecnicamente, legal. Mas pra função que ele exerce dentro de um Vasco que é lento, o Vasco deveria ter um ponta que fosse mais físico, mais velocidade, que fosse mais pra dentro da marcação, que gerasse mais jogo. O Nuno Moreira gera um jogo, tipo assim, com passe, com bola, não sei o quê, coisa que o Coutinho também faz. É legal ter o Nuno Moreira? Pô, bem legal, mas o Vasco precisa de, jogador mais incisivo, jogador que carregue mais piano, que corra mais pros jogadores que não correm do Vasco, tá ligado? Então o Nuno Moreira é bom? É maneiro, é legal, é bom jogador, mas o Vasco precisava ter um ponta com uma característica diferente da dele. E o Vasco tem agora o Andrés Gomes, né? Que eu espero que jogue, inclusive. É um cara que vai correndo que nem um foguete e toda hora já desconforto na marcação, vai pro mano a mano, tá ligado? Porque time ruim, no modo que eu vejo futebol, quando o time, desequilibrado tecnicamente, com defesa frágil, com não sei o quê, pouco organizado, meu irmão, fechar a casa, botar 2 jogadores agudos pelo lado do campo e tentar atacar os espaços. O Vasco tem o Ryan e o Vasco tem um Nuno que compete espaço com o Coutinho de vez em quando, se auxiliam, legal, contra o Santos, que é uma zona, deu certo pra caralho. Contra um time que joga fechado, um time bom, o Nuno não joga futebol. Não joga, tá ligado? O Nuno Moreira, ele não... Óbvio que ele foi deslocado no primeiro tempo, até é escroto falar isso, né? Mas se você pegar o Nuno Moreira contra um time bom, ele não vai ser decisivo no jogo, porque ele não consegue competir fisicamente no lado do campo, porque ele é muito mais técnico do que físico. E como o Vasco não é o Barcelona nem o Manchester City, o Vasco vai precisar de jogador mais físico do que técnico do lado do campo. Esse que é o problema, tá ligado? Então, eu gosto do Nuno, acho ele bom e tal, mas eu não sei se o Vasco vai conseguir dar certo com ele, com o Coutinho e com um atacante que nem o Vegetti, por exemplo. Vai ser complicado, porque são 3 jogadores lentos num momento ofensivo de um time que é desequilibrado. Então, alguém vai ter que cair. Ou vai cair o Vegetti, ou vai cair o Nuno, ou vai cair 2 e vai ficar só um. E pra ficar um, é melhor ficar o Coutinho. Então, não sei como é que vai ser montado esse Vasco aí, tá ligado? Mas... veremos. Não sei como é que vai chegar o Matheus França, por exemplo. Se chegar voando, dá pra imaginar, Andrés Gomes, Matheus França, Coutinho, Ryan. Velocidade, juventude, potência física,
e o Coutinho coordenando, e vamos jogar um futebol menos plástico e mais, entendeu? Competitivo. Então, é isso. Nuno com o Piton não rende nada? O Piton é um lateral esquerdo fraco fisicamente, né? O Piton é um lateral esquerdo que se diz ser técnico. O Piton não vai na linha de fundo no mano a mano nunca, porque não tem força física nem velocidade. Ele para na beira da área e cruza a bola pra área. Então você tem, pelo lado esquerdo do campo, 3 jogadores lentos. O Piton, o Coutinho e o Nuno. O Coutinho ele flutua por ali, pela esquerda também. E é lento hoje em dia. Então o Vasco não tem profundidade pelo lado esquerdo do campo. O Vasco não vai à linha de fundo do lado esquerdo do campo. O Vasco pelo lado direito, por causa do Paulo Henrique, que é um foguete. E o Ryan. Então o lado esquerdo do Vasco é aquele lado que o Vasco vai trocar bola, trocar passe, não sei o que, tentar achar espaço. Achar cruzamento, achar o que tiver que achar. Entendeu? Então é isso, assim. Gosto do Nuno, mas dentro do modelo de jogo do Vasco, eu acho que o Vasco precisava de um jogador diferente do que é o Nuno. Apesar dele ser inteligente, eu gostava de jogador inteligente. Eu odeio burro, né? Então, é isso. Eu acho que os dois estão muito bem, acho que os dois estão produzindo bastante. Eu vou votar na técnica, na qualidade individual. E eu vou votar no Montoro, porque acho que ele tem mais técnica do que o Nuno. É Montoro aqui. Os dois estão muito bem, produzindo bastante. Rapaz, potinho tenso. Lá vem ele, vai, Nuno Moreira ou Montoro? E você votou no Piton contra o Bidu no último mano a mano? Eu votei no Piton e na sua mãe no mano a mano. Votei nos dois, a dupla, Piton e sua mãe, pelo lado esquerdo do campo. Eu acho que o Montoro será mais jogador que o Nuno Moreira. Acho que ele tem mais talento, tem mais ferramentas. Porém, o que o Nuno Moreira faz pelo Vasco, o Montoro ainda não tem esse impacto. Desculpa o cacete, o moleque ele queria que eu mandasse ele se fuder mesmo. Mandei, só fiz o que ele queria que eu fizesse. Impacto no Botafogo. Vai ter. Mas hoje eu acho que ele é um jogador mais importante pro time dele. E aí eu vou fazer com que isso você desempate. Porque você tá muito tranquilinho aí também na sua posição aí. Eu tô ótima, mas daí eu vou votar e eu vou tomar aqui, ó, uma chamada. Eu penso exatamente que nem você disse aí, ó. Acho que o Nuno Moreira é mais necessário. Ele vai ficar com o ciúme? Ele vai ficar. Cara, eu vou empatar esse confronto aqui. Não, a outra vez ele saiu aqui já tô dando... acostumado. Não. Fim de jogo, 2-0 Botafogo em São Januário. Vai ser fantástico isso. Eu acho que o Nuno Moreira é mais necessário. Sim. O Montoro é mais jogador. Pensar que o Santos tomou 6 pra esse Vasco. Impressionante que consigo fazer o Santos mesmo, mano. É que o Santos é muito ruim também. E aí, duelo de times ruins acontece isso. Coisas impressionantes acontecem. E tem a... Eu vou no Montoro. Aí, foi surpreendido. Nossa. Verrete ou Arthur Cabral? Eu primeiro? Esse aí também é difícil. E olha que o Arthur Cabral não morro de amores por ele também não, tá? Assistir uns jogos do Botafogo, ele tem bastante dificuldade fora da área também, apesar de conseguir entregar algumas coisas que o Botafogo precisa, assim. Mas é mais jogador que o Verrete, não tem dúvida disso. Difícil também, porque o Arthur Cabral ainda não engrenou. E o Verrete, eu vou no Verrete por serviços prestados. O Arthur Cabral acabou de chegar, vamos dar um tempinho pra ele. Apesar que o Verrete também não tá numa grande fase, questiona até a titularidade dele, que eu já acho que ainda não é o momento. Mas eu vou O jogo do final de semana começou no banco, no né? Pirata. Vai com quem? No fim de semana ficava a questão, né? Tá começando no banco porque virou reserva ou porque tá poupando, ou tá poupando pro jogo da Copa do Brasil. Cara, acho que o Arthur Cabral tá jogando melhor do que eu imaginava que ele jogaria nesse começo, porque é muita diferença de característica do Igor Jesus por Muito Cabral. diferente. Então, acho que ele Isso não é verdade. mal, O Botafogo contratou um atacante com um perfil completamente diferente do Igor Jesus. Completamente. É pra mudar drasticamente a forma como o time joga, tá ligado? O Igor Jesus ele é muito mais móvel que o Arthur Cabral. Muito mais. O Arthur Cabral é tanque, tá ligado? Centroavante de força física. Então... Eu não sei nem se o Botafogo ele achou o perfil que ele queria pra esse atacante. Ele pensou que o Arthur Cabral fosse uma coisa e a outra. Às vezes, também queria o cara daqui, nem o Arthur Cabral, pra mudar um pouquinho o perfil do time também. É que o Botafogo ganhou tudo ano passado, eu pensei que fosse tentar espelhar o Igor Jesus ali. Mas não tem tanto Igor Jesus no mercado, né? Vai ter que trazer um atacante de mobilidade. Assim, se o Botafogo fosse buscar o Caio Jorge no Cruzeiro, faria sentido. No início da temporada, tá ligado? Mas não foi isso que o Botafogo fez, foi no Arthur Cabral. E não é tão parecido assim. Mas eu, assim, cara... É foda, né? Volto a repetir. Assisto todos os jogos do Vasco. O Verrete, ele é impressionantemente ruim com a bola no pé. Ele é muito ruim. Mas muito ruim mesmo, assim. Bola no pé dele. Ter que agir, ter que participar do jogo que não seja com a testa, não tem condição. Ele é muito ruim. Então, Arthur Cabral. Ele tá jogando bem. Mas, do outro lado, é um cara com mais gol no Brasil no ano, né? Então, acho que eu vou votar no Verrete, ainda que
os aspectos ali de construção do Verratti, que ele já tem suas limitações, eu acho que ele tá pior até do que ele já teve. Mas mete bola pra rede, eu vou votar no Verratti. E aí agora a gente vai escolher o treinador. Dois que já tomaram... O Diniz saiu vaiado no final de semana, né? E o Ancelotinho já há quem questione algumas decisões, algumas ideias. Eu acho que o Vasco deveria ir com o Andrés Gomes titular, honestamente. Deveria ir. Foda-se. Porra, o Vasco precisa competir fisicamente com o Botafogo. O Botafogo é um time que fisicamente é melhor que o Vasco. O Vasco tem que competir, tá ligado? Tem que gerar desconforto. A bola aérea do Botafogo, o Botafogo vai neutralizar o Vasco, provavelmente. Pode ser que aconteça tudo que eu não tô falando aqui. O Botafogo tem uma boa bola aérea. O Botafogo tem o Barbosa, que é uma pilastra lá pra defender a zaga. Tá ligado? Marlon Freitas é alto, por mais que não marque tão excepcionalmente bem. Entendeu? O Botafogo tem uma linha defensiva que marca bem bola aérea. Marcou bem recentemente, várias vezes, várias oportunidades. Só que... Então, eu não sei se o Verratti é pra começar o jogo. Porque eu sinto que se o Verratti começar o jogo contra o Botafogo vai entupir o Vasco não de gol, mas vai entupir o Vasco de volume. Tá ligado? Volume. Porque o Vasco não vai conseguir marcar... Porque imagina, o Vasco começa o jogo de amanhã marcando a saída de bola do Botafogo com Verratti, Nuno e Coutinho. Não vai marcar. Não, é impossível marcar a saída de bola dos caras com esse time. É impossível. O Vasco não conseguiu marcar sem o Verratti e o Corinthians. E o Corinthians com André Ramalho, Gustavo Henrique, Mateuzinho e Bidu com, e 4 meio-campistas. O Vasco não conseguiu ver bola. O Vasco não viu bola do Corinthians. E sem o Verratti, tá ligado? Então, assim, se você botar o Verratti pra marcar a saída de bola do Botafogo com o Danilo, com o Marlon Freitas, não sei o que, o Vitinho, que é um canhão pela direita, o Alex Telles, o Vasco não vai ver bola de novo, entendeu? E não tem o Tietchan por dentro, né? O Tietchan que era um cara dinâmico. Então o Vasco vai estar ainda mais lento. O Vasco vai ter Coutinho, Nuno, Verratti, Jair, Thiago Mendes, 5 jogadores pregados. Esquece, pô. Se o Vasco entrar em campo com 5 caras pregados, acabou. Aí, pra completar, tô falando de 5, vamos lá. Da escalação do Vasco. Hugo Moura, pregado. Lucas Freitas. Piton, pregado. Jair, pregado. Thiago Mendes, pregado. Coutinho, pregado. Verratti, pregado. Nuno, pregado. 8 jogadores fracos ou frágeis fisicamente. Vai estar o Paulo Henrique que nem um filho da puta correndo o campo inteiro pra tentar marcar, produzir. E o Ryan. Fudeu, pô. 8 jogadores lentos, tá ligado? 8 jogadores lentos contra o Botafogo em São Januário. E aí? Não dá. É por isso que eu falo. Não dá pra você... Quando eu falo do Nuno Moreira, do Verratti e tal, é impossível você construir um time competitivo em 2025, um futebol que, porra, ele precisa de imposição física e técnica, mas mais física, muitas vezes, velocidade, tá ligado? De constância, disposição, intensidade. O Vasco não pode ter 8 caras lentos, pô, em campo. 8 caras lentos não pode. Não pode, é impossível, entendeu? E aí, fudeu. É por isso que eu acho que o Nuno talvez tenha que ser preservado. Se não for nesse jogo... Porra, que o Verratti não pode estar junto com ele, com o Coutinho, os 3 juntos vai ser muito difícil, só se for segundo tempo, entendeu? Entrar no meio campo com Jair e Thiago Mendes é pedir pra perder o jogo, tem que botar alguma juventude aí, o Barros da vida tem que entrar, não sei nem se o Barros pode jogar, estavam dizendo que ele não pode jogar pra Copa do Brasil, não sei se ele pode, se puder tem que botar, tá ligado? Não dá, viado. Se não botar a molecada mais forte fisicamente pra jogar esse jogo aí contra o Botafogo, o Vasco vai se fuder, entendeu? Então é isso, mano, é isso assim. O Vasco não consegue competir com 8 jogadores lentos em campo. E é por isso que eu falo do Nuno. E é por isso que eu queria que o Vasco tivesse com o Andrés Gomes em campo, que é um canhão físico também. Outro pontinha que é veloz pra cacete. Bota ele pra jogar e ver qual é, tá ligado? Pra ver se muda um pouquinho o panorama. Se o Vasco consegue ser um pouquinho mais perigoso, consegue gerar um pouquinho mais de desconforto, porque o Vitinho fisicamente é avião, né? Se o Vitinho for ter que marcar o Nuno Moreira e o Lucas Piton, ele vai rir pra marcar, ele vai rir, ele vai sorrir. Então, é isto. Apesar de ter no final de semana vencido, por exemplo. Fora de casa, vai com o Diniz ou com o Ancelotinho? Caraca. Neste momento, se eu fosse botar um dos dois pra comandar um jogo decisivo, eu iria de Diniz. Pô, o Diniz já tem uma Libertadores, o Diniz passou pela seleção brasileira, tem alguns outros trabalhos, o cara tá no primeiro trabalho dele e acho que é mais questionado por isso, né? Porque acho que o trabalho dele não é de tantos questionamentos assim. Mas eu pelo menos não ouvi ninguém chamar de estagiário ainda. Já teve. Agora teve. Muito torcedor no... Pardal, né? Não, jornalista. Jornalista eu não vi. Mas muito torcedor do Botafogo... Eu acho bizarro. Muito torcedor do Botafogo no Twitter, da LDU pra cá, dizendo coisa de estagiário, não sei o que. Você... Esse voto é extremamente difícil, porque se eu tivesse um time hoje, eu não contrataria nenhum dos dois. Exatamente.
O Ancelotinho, a questão é essa, a gente não tem lastro para analisar, né? Não dá para falar como é o Ancelotinho treinador. Então nessa vai pro Diniz, mas... Empatou o Vasco. 6-6. Jesus Cristo do céu. No último foi 7-3 contra o Corinthians, né? Não, 7-4. Ou 8-4, sei lá. E perdeu de 3-2. Convicção. Tipo assim, não é possível que o cara não abrace o Ancelotinho no Brasil. Pô, é muito mais carisma do que David. Com todo respeito aí aos Davids. Eu desde que eu vi a cara dele é Ancelotinho. Ancelotinho, pô. E quebra o Vasco é a zaga, primeiro volante. E o trabalho também. Mas não é só isso, não. É a zaga, o primeiro volante, a falta de imposição física do Vasco também. O Vasco é um time frágil fisicamente. Isso quebra um pouquinho o Vasco também. Se você lembrar do Botafogo que jogou ano passado e ganhou Libertadores e Brasileirão, era um Botafogo que, de forma impressionante, corria mais do que todo mundo o jogo todo, mano. Era um Botafogo que competia pra caralho, mano. Os caras pareciam um avião jogando no Newton Santos, correndo o tempo inteiro, o time toda hora, transição, todo mundo, um monte de avião físico, tá ligado? Um monte de avião. Marcando pressão e tal. Flamengo contra o Vitória, óbvio que é o Vitória, né? E o Flamengo é muito melhor tecnicamente que o Vitória. Mas o Flamengo não deixa o Vitória respirar, pô. Respirar. Assim, o Flamengo marca pressão, rouba a bola, circula, marca pressão, rouba a bola e tal. E olha que tinha um time em campo que nem era jogadores também fisicamente, porra, um primor, mas que eram tecnicamente, porra, extraordinários e bem montados dentro de campo, né? Time bem organizado. Mas o Vasco não consegue competir fisicamente, tá ligado? Não consegue competir fisicamente. Assim, possivelmente você vai ver amanhã o Arthur, o Mentirinha, porra, levando vantagem em duelos de velocidade físicos contra o Lucas Piton e seus aliados pelo lado esquerdo do campo do Vasco, entendeu? Vitinho e Arthur talvez tenham facilidade por ali, na hora de atacar, na hora de marcar também, mas a não ser que o Vasco prepare alguma coisa muito diferente. Os caras fizeram essa mano a mano com a bunda, não foi de todo assim não, cara. Tem coerência em alguns votos, como eu falei, cara. A discrepância do Botafogo pro Vasco ali, em alguns setores, ela é muito grande e dá o tom da diferença dos times, tá ligado? Mas tem alguns jogadores do Vasco que são bons e estão dentro de um sistema que é um lixo, entendeu? Como se você te encontrasse um pedaço de ouro dentro de um lixão. É isso aí. Tem alguns pedaços de ouro dentro do Vasco ali. Até no lixão nasce flor, pois é. 1, 2, 3, 4, 5. 6-5 pro Botafogo. Ou 6-6, se contarmos o treinador. Rapaz, tá bem equilibrada a coisa mesmo. Será que o Pedrinho tinha razão? Léo Jardim, Paulo Henrique, Barbosa, David Ricardo, Alex Telles, Danilo... Aí você vai ver a zaga que o Vasco vai entrar em campo. O Gumora e Lucas Freitas. A diferença do time tá, porra, clara, tá ligado? Thiago Mendes e Jair. Contra Danilo e Marlon Freitas. Setores importantes do campo, né? O Botafogo vai pro meio campo com Danilo e Marlon Freitas. O Vasco vai com Jair e Thiago Mendes. Zaga, Barbosa, David Ricardo. O Gumora e Lucas Freitas. Vai fazer o quê? Tá ligado? A diferença é infinita. Tipo assim, do PH pro Vitinho, que o Vasco ganhou, a diferença é pouca. Dá pra você escolher o Vitinho, tá ligado? Se você quiser. Do Léo Jardim pro John, tu pode escolher o John se você quiser. A diferença é pouca, entendeu? Do Coutinho pro Savarino, tu pode escolher o Savarino se você quiser. Beleza. O Ryan pro Arthur tem bastante diferença. Do Vete pro Arthur Cabral, eu escolheria o Arthur Cabral. Então, assim, agora, do Danilo pro Jair, é um infinito de diferença. Do Marlon Freitas pro Thiago Mendes, um infinito de diferença. Do Barbosa pro Gumora, é um infinito de diferença. Do David Ricardo pro Lucas Freitas, é muita diferença. Do Telles pro Piton, é um infinito de diferença. Então, a diferença, ela sobressai muito nas vitórias do Botafogo e pouquíssimo nas do Vasco, entendeu? Esse que é o ponto. Não é crime você escolher o Léo Jardim e Paulo Henrique. Longe disso. Não é. Mas a diferença não é tão grande pros caras que estão duelando contra eles. Agora, a diferença é muito grande aqui, 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 tá ligado? Esse que é o ponto. E o coletivo pesa, né? O coletivo pesa.